Olá pessoal, que a paz do Senhor estejam com todos vocês. Sejam muito bem-vindos aqui no canal Você Pode, um canal que tem como objetivo incentivar você a praticar a sua fé. No vídeo de hoje eu trago a anunciação do nascimento de João Batista, o profeta que preparou o caminho para a chegada do Messias. Sim, ele foi o último profeta a praticar esse ministério, pois já tinha sido anunciado antes por Isaías, Jeremias, por Ezequiel, Daniel. Todos já tinham tido visões, profecias sobre o nascimento do Messias, e João Batista, um dos últimos profetas a estar praticando esse papel. Eu gostaria de falar sobre como receberam a notícia os seus pais ao saber que ele viria, essa criança. E é muito fascinante essa história. Então eu gostaria de convidar você a vir comigo e destrinchar direitinho esse texto. Vamos lá? Bem, pessoal, a Bíblia diz que os pais de João Batista já eram idosos. Eles Zacarias era sacerdote, sendo ele já velho, porém tinha um grande desejo no seu coração, mas era frustrado, porque não tinha realizado ainda a grande vontade de ser pai e Isabel de ser mãe. E aquele casal, mesmo assim, servia a Deus com fervor, com amor. A Bíblia diz que Zacarias era um homem bom, Isabel são pessoas boas, e ainda diz também que Isabel era parente de Maria, mas não fala o grau de parentesco. Mas muitos estudiosos disseram que seriam primos primeiros, sendo assim Jesus e João Batista seriam primos. Isso não está na narrativa bíblica, mas os estudiosos chegaram a essa conclusão. Então, quando Zacarias ficou sabendo que ele teria um filho, ele não acreditou. Então eu gostaria que você acompanhasse o texto comigo a partir de agora, para você entender e ver quais lições nós podemos tirar desse texto para a nossa vida. Então, pessoal, no capítulo 1, versículo 8 de Lucas, diz assim: Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. E eis que apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Vendo, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele um temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará luz a um filho, o qual dará o nome de João. Em ti haverá prazer e muita alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor. Não beberás vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante do Senhor com o espírito e poder de Elias,
para converter o coração dos pais aos filhos, converter o desobediente à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias: como saberei isto? Pois já sou velho, a minha mulher é avançada em dias. Então respondeu o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se. Porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais ao seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e se admirava o tanto se demorava no santuário. Mas, saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tivera uma visão no santuário. E expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminando os dias do seu ministério, voltou-se para casa. Perceba que quando Zacarias ele viu o anjo diante dele, que ele estremeceu, ele viu que ele estava diante do anjo. Então quer dizer que estava se concretizando ali. Porém, quando o anjo anunciou que ele receberia a graça, era tão maravilhoso, era tão assim sobrenatural que ele recebesse, por causa que ele já estava avançado em dias. Lembramos até de Abraão, que aconteceu com Abraão e com Sara, mas no caso foi Sara que não acreditou. Nesse caso, foi Zacarias. Então você pede para Deus, pede uma bênção que você vem pedindo a toda a sua vida. E quando você recebe o aviso, o anúncio que você vai ter essa bênção, você não acredita. Você não acredita. Você acha que é demais para você. Você acha que não, que tem alguma coisa errada, que aquela notícia não foi para você. Então, cadê aquela fé? Aquela fé que você teve para pedir, mas não tem fé para receber? Então, muitas das vezes, nós pedimos, mas quando a bênção está para chegar nas nossas mãos, nós não acreditamos, porque é maravilhoso demais. Mas nós não pedimos e não confiamos no que nos dá a bênção, no abençoador. Então por que duvidar? Por que duvidar? E foi isso que Zacarias fez. Zacarias duvidou. No momento que ele ouviu que a bênção viria para ele, ele duvidou. Então, nesse momento, o anjo o sentenciou a ficar mudo. Já que você não acreditou na bênção que eu trouxe para você, vim anunciar para você, que Deus mandou, então você vai ficar mudo, não vai falar. Não vai falar até que essas palavras venham a se cumprir. Então, depois que a criança nascer, depois que se cumprir a palavra, então você vai falar. Mas até lá, você não vai falar nada para ninguém. Você vai ver a glória, mas não vai poder falar, porque duvidou. E foi assim. Zacarias ficou mudo até o nascimento de João Batista. Bem, pessoal, quais lições podemos retirar desse texto para a nossa vida? Em primeiro lugar, perceba que os pais de João Batista eram pessoas boas, eram pessoas justas e que
faziam a obra de Deus, estava ali sempre continuamente orando, estava com Deus, fazendo a obra dele. Mas, entretanto, eles eram frustrados, eles não tinham o que eles mais desejavam. Então quer dizer que não é porque nós servimos a Deus que nós estamos isentos de frustrações, que nós vamos ter tudo o que nós queremos, que nós estamos livres dos problemas do mundo. Não, apenas quando nós estamos com Deus, nós temos mais força para lidar com determinadas situações, como este casal. Eles permaneceram orando e pedindo. Perceba que quando o anjo falou com ele, ele disse: sua oração foi ouvida. O que quer dizer que Deus, ele nos ouve. Ele ouve a nossa oração, mas ele nos dá no momento que ele quer, no momento oportuno, para que cumpra o que ele queira fazer com a nossa vida. Porque já que a nossa vida que está nas mãos de Deus, ele vai nos dar o que a gente precisa, mas no momento certo. E só Deus sabe o momento. Então isso não quer dizer que nós não devemos orar e pedir. Temos que pedir, temos que orar e confiar que Deus, ele está sabendo das nossas aflições. Então, se ele achar por bem que nós merecemos, não, que não é por merecimento, é pela graça. Se ele achar que ele tem que te dar essa bênção, ele vai te dar essa bênção. Mas você precisa permanecer com Deus. Não é porque eu não consigo o que eu quero, que eu falo, não quero mais saber de Deus, não, porque eu não consigo nada, então as pessoas do mundo estão aí fora e estão sofrendo aí, as pessoas que estão aí fora não oram, não faz nada e tem todas as coisas, e eu que fico aqui fazendo a obra de Deus, fazendo isso, eu não tenho o que eu quero. Então, perceba que Deus está ouvindo você. Deus, ele nos ouve todo o tempo. Então essa é a primeira lição, que mesmo que nós somos pessoas que estamos ali fazendo a vontade de Deus, estamos dispostas a ser frustradas sim, mas que não devemos perder a fé e a esperança e continuar buscando. Amém, pessoal? Aqui no capítulo ainda de Lucas, versículo 24, fala sobre a felicidade de Isabel. Diz assim: passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Olha que outra lição interessante. Perceba que Isabel, ao conceber, ela não falou logo para todo mundo. Por quê? Em primeiro lugar, ela já era velha. E como ela chegava para as pessoas e falava: olha, eu vou ter um filho, e se ainda não tinha nada mostrando. Então ela esperou até que a barriga viesse a salientar, para que ela pudesse falar daquela bênção que ela tinha recebido, mas falar com orgulho, sabe? Por isso ela disse: aqui o Senhor tirou-me a vergonha. Então ela tinha o que mostrar para as pessoas. A bênção que Deus estava dando, ela tinha como mostrar que estava ali. Mas se ela dissesse antes, talvez, quantas pessoas iriam rir dela? Quantas pessoas iriam duvidar e até jogar a semente da dúvida no seu coração? Então Isabel preferiu esperar ter algo para mostrar, para falar que Deus fez por ela. Então não é que ela duvidou, não, ela queria mostrar. Ela queria mostrar algo para as pessoas. Então assim que a barriga dela salientou, ela mostrou, ela disse: aqui está o que o Senhor me fez. Então, perceba que às vezes nós estamos para receber uma bênção e falamos para alguém: olha, vai acontecer isso comigo, olha, vai acontecer. As pessoas: você acha que vai acontecer isso depois de tanto tempo? Para de ser besta.
Não é isso não. Pensa direito. Então, de repente, aquilo começa a jogar uma dúvida em você. E que não pode. Porque o contrário da fé é a dúvida. Se você tiver dúvida, é claro que não vai se realizar. Nada. Porque sem fé, você não consegue nada de Deus. Porque é sobre a fé que você consegue. Porque quando Jesus, todos os milagres que Jesus fazia, ele dizia o quê? A sua fé te salvou, a sua fé te curou. Então, se você tiver fé, é impossível agradar a Deus. Então, Isabel, ela preferiu ter algo para mostrar primeiro. Para mostrar e dizer, olha aqui, está aqui a minha bênção. Então, ninguém podia refutar nada. Amém, pessoal? Gostaria que vocês prestassem bem atenção nessa parte do texto em que traz a narrativa. Quando Maria visita Isabel, o que acontece? Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Maravilhoso demais, né? Quando cada vez mais as palavras do anjo iam se cumprindo. Porque quando Maria já tinha concebido também de Jesus, já estava com Jesus no ventre. Então ela foi visitar Isabel. E quando ela entrou na casa, que Maria e Isabel se encontraram, João Batista, o bebê, já revirou no ventre da mãe, saudando o rei, saudando Jesus. Então, perceba como é tudo divino. Quando o menino percebeu que era o outro que estava ali, ele já se manifestou no ventre da mãe. Então a Isabel ficou cheia do Espírito Santo e logo já entendeu que ali, aquela era a mãe do Salvador, que o seu filho via para preparar o caminho. Amém, pessoal? Ainda no capítulo 1, versículo 27 de Lucas, traz o nascimento de João Batista. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que tenha este nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. E imediatamente a boca se lhe abriu e desimpedida a língua falava, louvando a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas estas coisas. Todos os que ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Para finalizar o texto, perceba que quando Zacarias escreveu o nome na tábua, que era o nome João, que o anjo tinha lhe ordenado, logo ele passou a falar. Eu tenho certeza que esse tempo que Zacarias ficou mudo,
ele aproveitou para entrar em comunhão com Deus, para acreditar mais, porque ele estava vendo ali Isabel grávida o tempo todo e ele não acreditou quando falou. Eu tenho certeza que ele queria falar, gritar aos quatro ventos: eu creio, Senhor, me perdoa, eu acredito. Então, quando ele passou a falar, então ele passou a falar e falar tudo que ele queria, glorificar o Senhor. Amém, pessoal? Bem, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo e eu gostaria de agradecer a você que permaneceu comigo aqui até o final, que vem me prestigiando, assistindo meus vídeos. Eu quero pedir que Deus abençoe a você, a sua família, que você venha a ter o seu desejo realizado, como Maria, como Isabel, porque assim como eles oraram, pediram a Deus e tiveram fé, você pode, você também pode. Sabe por quê? Porque Deus, ele vê o nosso coração, porque Deus, ele se preocupa com você. Então não desanima, não perca a fé. Por mais que esteja demorado de vir a sua bênção, não duvide, porque você pode. Então, em nome de Jesus, que seja feita a sua vontade, contando que é de Deus em primeiro lugar. Amém? Então, eu vou pedir para vocês deixar o seu joinha, sabe? Eu gostaria também que vocês comenta aqui o que vocês acharam da história. Quero pedir para vocês também se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação para quando sair vídeo novo vocês ficarem sabendo. Então, pessoal, muito obrigada. Eu gostaria de agradecer a vocês de coração tudo que vocês vêm fazendo por mim. Muito obrigada, que Deus abençoe a vocês todos. Então, até o próximo vídeo. Bye, bye.